pessoal, estamos em mais um vídeo por trás do coração. Eu me chamo Alexandra Pereira e esse canal nós trabalhamos a questão emocional relacionada à questão espiritual. E temos como tema de hoje, fortalecendo as defesas da alma. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar na seguinte passagem bíblica: sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. Agora, a grande questão que eu quero te perguntar é: você sabe como guardar o seu coração? Quando a Bíblia fala a respeito do coração, ele está falando a respeito da nossa alma. E a nossa alma é composta de pensamentos, emoções e vontades. E quantas pessoas nós temos observado que têm sofrido de uma forma emocional? Quantas pessoas nós temos observado que não conseguem lidar com as emoções diante de circunstâncias que acabam por desequilibrar essas emoções? Então, como é possível proteger o nosso coração? Como é possível proteger a nossa alma? E nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar justamente sobre esse assunto. E teremos como base a história do rei Roboão, o filho de Salomão. Porque nessa história, onde nós encontramos lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 11, nós observamos que Roboão conseguiu fortificar duas cidades, Judá e Benjamim, com alguns pontos importantíssimos. E ele nos ensina, através dessa história, como nós conseguimos fortalecer as defesas da nossa alma. E eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo. Vamos entender o contexto dessa história. Nós encontramos lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 11, a partir do versículo 11, que diz assim: ele fortaleceu as suas defesas e nela colocou comandantes com suprimentos de alimento, azeite e vinho. Armazenou escudos grandes e lanças em todas as cidades, tornando-as muito fortes. Assim, Judá e Benjamim continuaram sob o seu domínio. Naquela época, pessoal, as cidades eram constantemente ameaçadas de guerra. E a cidade de Roboão não seria diferente. Mas você observa que Roboão fez algo muito importante para que ele pudesse continuar sob o domínio das cidades de Judá e Benjamim. E ele conseguiu manter esse domínio através de algo bem interessante. Ele fortaleceu essas cidades a partir de suprimentos, que foram suprimentos de alimento, azeite e vinho. Olha só, e a partir desses suprimentos, ele conseguiu o fortalecimento dessas cidades. E você deve estar me perguntando: bom, Alexandra, e o que isso tem a ver com a nossa alma, com o nosso coração, com as nossas emoções? Eu quero te dizer que da mesma forma que Roboão usou desses suprimentos para a defesa de sua cidade, nós podemos usar esses suprimentos para a defesa da nossa alma, fortalecendo a nossa alma. E nós vamos entender o significado de cada um desses suprimentos e como é que nós podemos usar para fortalecer o nosso interior. Por quê? Porque constantemente nós somos ameaçados. Diferentemente lá de Roboão, que eram ameaças de guerra, nós somos ameaçados em desestruturar o nosso emocional. E por esse motivo nós precisamos entender como é que eu posso fortalecer o meu coração, a minha alma, a minha vida emocional, para que eu permaneça tendo o domínio sobre ela. E nós vamos conversar a respeito de cada um desses elementos. E o primeiro elemento que nós observamos aqui na história de Roboão é o alimento. O alimento nas escrituras é representado pela palavra de Deus. Então, a primeira forma de fortalecimento da nossa alma está baseada na palavra de Deus. Eu falei a você que a nossa alma é composta de pensamentos, emoções e vontade. Então, os nossos pensamentos, eles precisam ser direcionados pela palavra de Deus. A partir do momento que eu começo a consumir a palavra de Deus, eu tenho a minha mente renovada. E a partir do momento que eu tenho a minha mente renovada, eu tenho uma base de sustentação muito sólida em minha vida. Nós precisamos entender que a palavra de Deus não é um mero tradicionalismo religioso, mas é algo que é extremamente necessário para a orientação dos nossos pensamentos. Então, para que você tenha a tua alma fortalecida, você vai precisar ter os teus pensamentos fortalecidos.
Porque no momento em que você for atacado na sua alma, você tem pensamentos que são direcionados pela esperança das Escrituras Sagradas. Então você vai ter aí uma forma de defesa no seu interior. Então, o primeiro ponto para fortalecer a nossa alma é através do alimento que nós temos, que é a palavra de Deus. Um segundo aspecto que nós aprendemos aqui através da história de Roboão é o azeite. O azeite é o segundo elemento que nós precisamos para fortalecer a nossa alma. E o que significa azeite? Azeite significa o Espírito Santo. Pessoal, deixa eu explicar algo muito importante. Quando nós nos alimentamos naturalmente, nós comemos, nós precisamos com que o nosso organismo ele absorva determinadas vitaminas, determinadas proteínas, para que dê sustentação ao nosso corpo, não é isso? Então, da mesma forma acontece com a nossa alma. Nós temos a palavra de Deus, que é o alimento, mas nós precisamos de algo muito importante, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele funciona como alguém que vai absorver aquilo que você conheceu, que você entendeu na palavra de Deus e vai fazer com que haja uma absorção de revelação para a tua alma, para que você consiga discernir algumas situações que possam acontecer na tua vida. Não tem como você ter uma alma fortalecida apenas com a palavra. Você precisa ter o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai te ajudar a discernir aquilo que você lê na palavra. Muitas vezes as pessoas leem a palavra de Deus e não conseguem absorver os nutrientes necessários para a sua alma. E por que não conseguem? Porque elas não têm a direção do Espírito Santo, porque elas não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um presente que o Senhor nos dá a partir do momento que eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então nós precisamos do Espírito Santo para que todo alimento que eu for digerindo da palavra de Deus, eu consiga absorver aquilo que é necessário para a minha vida no momento. Se eu não tiver o Espírito Santo como ponte de absorção da palavra, infelizmente eu não tenho como ter o fortalecimento da minha alma. Então, por esse motivo, o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo, ele é extremamente necessário para o fortalecimento também da nossa alma. Bom, e o último elemento que nós identificamos aqui na história de Roboão, que é necessário para o fortalecimento da nossa alma, é o vinho. Olha só. E, Alexandre, o que tem a ver o vinho? O vinho, gente, significa o sangue de Jesus. Olha só. E esse elemento, infelizmente, ele é um pouco utilizado. Na verdade, poucas pessoas usam o sangue de Jesus no que compete ao fortalecimento da sua alma. Na verdade, o sangue de Jesus tem sido esquecido. Por que eu preciso fazer uso do sangue de Jesus para que a minha alma seja fortalecida? O vinho, naquela época, ele representava a cura e limpeza de determinados ferimentos. Então, as pessoas naquela época utilizavam o vinho para limpar ferimentos, para fazer com que aqueles ferimentos fossem curados. Da mesma forma acontece com o sangue de Jesus. O sangue que tem o poder de curar ferimentos. Prestem atenção aqui no que eu vou dizer a vocês. Infelizmente, nas nossas vidas, por conta dos nossos relacionamentos, nós vamos acabar por sofrer determinados ferimentos na nossa alma, nas nossas emoções. E o que vai acontecer? Diante de um ferimento, como é que eu posso proteger a minha alma? E nessa hora você vai precisar aprender a aplicar o sangue de Jesus sobre esses ferimentos. Por quê? Porque é o sangue de Jesus que vai limpar, que vai purificar esses ferimentos que vão acontecer na sua vida. Decepções, traições, mágoas, ofensas. Então, todas as vezes que você
sofrer um ferimento, o que vai acontecer? Você vai precisar aplicar de forma imediata o sangue de Jesus diante dessa situação. Como é essa aplicação, Alexandra? É uma aplicação por fé. Você vai orar diante de Deus, diante dessa situação que lhe causou um ferimento, e você vai precisar aplicar. Senhor, diante dessa decepção, eu aplico o sangue de Jesus nas minhas emoções, nesse ferimento. Por quê? Porque se você não aplicar o sangue de Jesus, e é um dos motivos pelo qual muitas pessoas têm criado na sua alma, no seu coração, raiz de amargura. Elas não estão limpando seus ferimentos. Então, se eu não limpo o ferimento, o que vai poder acontecer? Pode acontecer uma infecção. Olha só. E acontecendo uma infecção, isso vai gerar muitos problemas. Então, na medida em que acontecer alguma situação na sua vida que lhe cause um ferimento emocional, você precisa usar de forma imediata, a partir de uma oração, a aplicação do sangue de Jesus no teu interior. Porque Cristo nos trouxe a possibilidade de algo poderoso que foi o seu sangue. Então, por que não usar o sangue de Jesus nesses ferimentos? Então, essa é a terceira forma que nós temos de fortalecimento da nossa alma, para que a gente possa aprender a guardar verdadeiramente os nossos corações. Assim como Roboão, ele fortaleceu as cidades com alimento, azeite e vinho, nós podemos fortalecer a nossa alma através da palavra de Deus que nos orienta, através do Espírito Santo que nos guia e através do sangue de Jesus que nos cura. Através desses três elementos juntos, nós levantamos uma muralha espiritual de proteção contra os ataques em nossa alma, contra os ataques em nossas emoções, diante de decepções que nós sofremos. E dessa maneira, nós temos como permanecer tendo domínio sobre essa alma, porque na verdade quem vai estar cuidando dela é o Senhor. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Não deixe de curtir o nosso canal e se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus te abençoe. Tchauzinho.